Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar. A querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar. Paixão Cortes nos deixou ontem. O nosso ícone, o nosso laçador querido. Eu não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, mas sempre que eu passo lá no aeroporto eu faço reverência em homenagem a ele, enquanto estava vivo, o nosso laçador, líder do movimento, das cavalgadas e da Semana Farroupilha. Eles que fizeram então, há muitos anos atrás, todo esse movimento que vocês sabem bem. Eu preciso só registrar que nós estamos tristes por essa pessoa tão querida e que nos representou tanto, representou tanto o nosso Rio Grande do Sul. Ontem partiu para a Estância Maior, como nós falamos, Então ele agora deve estar encontrando lá o Nico Fagundes, A querência lá de cima deve estar bem povoada. Então, fica esse meu registro que eu realmente estava na Expo Inter hoje e ontem bem triste por ele não estar lá entre nós. Segue o baile, seu Paixão Cortes. Bom, então o programa Plantar para Crescer ao vivo hoje aqui nos estúdios da Vale TV. Nós estávamos na Expo Inter hoje, nossa equipe, lá na casa da Vale TV, em parceria com o jornal A Plateia, lá de Santana do Livramento, a Vale TV, que ontem já passou algumas coisas, hoje vai ter no programa Estação Hamburgo, gravado de lá. Então a Vale TV está com uma casa também lá na Expo Inter. Nós passamos boa parte do nosso dia lá, recebendo alguns convidados, nós fomos gravar pelo parque também. Não tem como nós deixarmos de falar sobre a Expo Inter aqui no programa, porque a agricultura familiar, que é o motivo deste programa, falar sobre a agricultura familiar aqui na nossa região, e a merenda escolar, que é o nosso foco, a Expo Inter nada mais é do que um bom lugar para nós nos inspirarmos e aprendermos muito sobre o setor. É bonito de ver a Expo Inter, vocês sabem disso, vocês que acompanham a feira, Ela é já uma coisa linda de ver, mas eu me preocupo assim que a feira ela brilha muito sempre. As máquinas, os animais e tudo mais, Os grandes produtores. E o pequeno produtor, quando chega lá? Hoje eu conversei com alguns deles, um que tinha 4 hectares, e ele estava assim, deslumbrado com a feira, porque a feira ela assusta, o pequeno produtor. Então nós falamos com bastante gente. Eu tenho que lembrar de algumas coisas aqui hoje importantes. Nós participamos hoje ao meio-dia de um almoço na casa do Grupo Sinos. Eu que me sinto da casa do Grupo Sinos, fui criado naqueles corredores do Grupo Sinos. Então nós fomos convidados a participarmos do almoço lá na casa do Grupo Sinos. Eles fizeram o lançamento oficial hoje do Guia da Agricultura Familiar. Olha lá. Ó. É uma publicação inédita do Grupo Sinos, deste tema, com este foco, com essa abrangência. E eu fico muito feliz, porque eu que me sinto da casa, e não temos problema de falar nisso, a Vale TV, nós somos todos da imprensa, somos todos parceiros de trabalho, e lá estava hoje então a doutora Andréia fazendo o lançamento, com o Jason, Fenaco, falaram lá, o seu Fenaco, falaram sobre o guia. Essa nova proposta, e o Grupo Sinos está então participando também do desenvolvimento da agricultura familiar. Neste guia, os assinantes do jornal NH, IVS e no Diário de Canoas podem ver então aqui aonde estão os produtores rurais cadastrados, sobre as feiras. Nota 10, fico muito feliz em me sentir parte desta publicação do Grupo Sinos. Nós andamos também lá no estande da Emater, que eu já tive outros tempos que eu sempre fui muito contra a Emater em outros tempos, porque eu sempre fiquei muito triste que, na teoria, sempre funcionava muito bem, que vai lá e eles assessoram e tal, mas eles, de fato, não atendiam os pequenos produtores. E isso mudou e eu tenho que admitir isso e eu fico feliz em ter esse sentimento que eu tenho agora com a Emater, que eu estou feliz com a Emater. Eu fui muito bem recebido lá no espaço deles, da biodiversidade, no espaço externo da Emater, e também fiquei muito feliz quando eu cheguei na casa da Vale TV, que estava lá o David Chu, nosso conterrâneo aqui de Novo Hamburgo, secretário de Turismo, com o pessoal do sítio São Luís, do sítio Vovô, do sítio do Vovô, o sítio Caranguejo, esses nossos sítios que nós temos aqui, famosos já, que as escolas participam de muitos anos, que fazem parte do turismo e da agricultura local e familiar. A Emater fez uma parceria com eles, criou um portal no site da Emater, que divulga, então, aonde estão esses pontos. Nota 10 para a Emater, nota 10 para essa campanha. Hoje eu vou elogiar bastante aqui, vamos elogiar aqui, é isso aí. Então eu fiquei muito feliz em saber disso tudo, Lá na Expo Inter também, dentro do pavilhão da agricultura familiar, que esse ano teve um aumento de 40%, eu pergunto para vocês, o que cresceu 40% esse ano aqui no nosso estado e no país?
Qual foi o setor que cresceu 40%? Claro que é um crescimento localizado na questão do pavilhão dentro da feira, mas é um crescimento de 40% dentro dos pavilhões da agricultura familiar. E eu andei por tudo hoje lá e fiquei vendo pessoas do mel, pessoas de cuia, artesanato. O pavilhão da agricultura familiar está mais bonito do que nunca. Eu peço a vocês que quando forem lá, passem lá, conheçam, se não conhecem ainda, que nós temos lá um espaço, então, dentro deste pavilhão. A Emater fez a parceria com os sítios e criou lá dentro, então, um local para as pessoas pegarem informações, porque lá circulam pessoas de todas as partes do mundo. O que mais eu precisava ver aqui hoje, que eu não podia deixar de falar? Nós vamos fazer agora uma matéria, eu vou passar uma matéria que foi gravada lá na Expo Inter ontem, falando sobre agricultura familiar e a nossa localidade aqui de Novo Hamburgo. Na outra semana nós temos uma matéria sobre aquaponia, eu que já falei muito aqui, vamos falar também semana que vem. Vamos para a matéria então, por favor, nossos colegas da TV. 2018, nós não poderíamos deixar de vir aqui também este ano, principalmente, que é o primeiro ano da Expo Inter do nosso programa. Esse é o primeiro ano do nosso programa, então a Expo Inter chegou agora. Primeira pergunta que eu vim fazer para as pessoas que eu acreditava que poderiam me responder era: o pequeno agricultor, o menor de todos, aquele que ainda nem é, digamos assim, um produtor que está vendendo os seus produtos, ele não sabe nada ainda, ele quer conhecer, ele chega na Expo Inter, ele se assusta, porque a Expo Inter é uma feira muito grande. Então talvez quando o pequeno produtor chega aqui e sonha um dia em comprar uma máquina daquelas lá, tomara que não é de pulverizar, né, mas não vem ao caso agora, mas um grande trator, digamos assim. Ele é pequenininho hoje. Qual é o primeiro passo? Sobre os números da feira, vocês sabem que a feira aumenta o número de visitantes, aumenta o número de expositores. O pavilhão da agricultura familiar esse ano aumentou de novo. Os números são positivíssimos e a mídia toda está falando sobre isso. E eu não quero falar também sobre isso. Eu quero saber assim, o pequeno agricultor, aquele lá que não sabe de nada ainda, ou que sabe, mas não sabe vender o produto dele. O que ele faz quando ele chega na Expo Inter? Qual é o primeiro passo? Aonde ele vai? Quem é que vai receber ele? Porque chega aqui dentro da feira, ele vai ficar meio perdido. Então nós vemos aqui na Emater, e o seu Silvio nos recebeu aqui e já respondeu de pronto já essa questão. Seu Silvio, muito boa tarde. Boa tarde. O pequeno agricultor que chega aqui na feira, aonde ele deve vir? Aos nossos telespectadores de Novo Hamburgo e pela internet até chega na sua região, que é Três Coroas, né? Por favor. Então, a gente recomenda vir até o espaço da Expo Inter, né? Desculpa, o espaço da Emater, né? Porque a Emater, ela trabalha com a diversidade de todo o fazer na área rural. Então, tem desde a parte, por exemplo, de saneamento, né? O que fazer com os dejetos, né? Até a parte de conservação de solos, né? Então, quem quer produzir, por exemplo, gado de leite, ou corte, tem todo o modelo para a pequena produção, né? O menor de todos, o menor. Sim, isso. Se ele tiver 1 hectare só de pastagem, é possível produzir bovinos? É possível, sim, tem diversos, desde que ele use uma técnica, né? Diversas técnicas adequadas para esse tipo de criação, né? Esse modelo. Então tem, no caso do quem quiser, por exemplo, cultivar hortaliça em pequeno espaço, ele pode cultivar em cultivo protegido, em substrato, né? Tudo isso aí tem aqui no espaço da Emater, né? A parte de plantas medicinais, a parte de conservação de solo, piscicultura, né? Peixe e tal. Enfim, tem uma diversidade muito grande e aí para ter uma noção, né, de como, das diversas atividades que pode ser feito na sua propriedade. E tem aqui também o espaço da biodiversidade, né, onde a gente mostra o que os agricultores ainda estão preservando, né? Banco de sementes. Banco de sementes. E tem muita gente lá da Lomba Grande, né? Então Novo Hamburgo está contribuindo bastante com esse espaço, justamente porque existe todo esse esforço de agricultores e técnicos, né, que
para preservar, porque isso é um patrimônio, né? Isso aqui é um banco de semente. Exatamente. A gente vai fazer uma pausa porque eu acho que ele precisa atender o pessoal que chegou aqui, é isso? Não, ali tem uma colega. Já tá ali a colega? É, tá, porque aqui né, não tem erro, nosso programa ele é informal, não tem erro, é câmera hack play. O banco de sementes. O pequeno agricultor geralmente já faz isso, né? A troca de semente entre os vizinhos. Isso já existe. E aí existem as grandes marcas, que também não vem ao caso agora falar sobre semente transgênica. Mas vamos falar sobre as sementes aqui. Então, existem várias espécies de sementes crioulas que os agricultores já fazem essa troca há muitos anos, né? Sim. Então, esse pequeno agricultor que eu quis chamar a atenção, provavelmente ele já tem isso na casa dele, porque ele já tem alguma coisa plantada. Então, existe essa questão, né? Porque, de novo eu insisto nisso, a Expo Inter a gente já sabe da sua grandeza e das suas possibilidades. Mas eu me preocupo com aquele pequeno agricultor que às vezes não tem nem coragem de vir aqui. E o senhor, eu não sei de onde é que o senhor é, de qual região o senhor é? Eu trabalho em Três Coroas. Três Coroas, não, eu digo de origem. Minha origem é Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina. Tá, e lá então o senhor é Praia Grande? Era isso? Da Praia Grande. Isso, exatamente. Então o pessoal de lá, eu ia muito em rodeio na Praia Grande, que eram os melhores rodeios da história, laçava muito naquela cancha lá embaixo. E eu me lembro da época dos produtores rurais, da região, que eles sempre essa questão, eu sou muito pequenininho, eu não represento nada, mas a agricultura familiar representa quanto no Brasil ou no estado? A agricultura familiar ela é muito importante para a alimentação da nossa população. Então, mais ou menos em torno de 70% de todo o alimento que chega na nossa mesa provém da agricultura familiar. 80%, não é então, 8%. Porque assim, o grande negócio, o agronegócio, né, produz muita soja, madeira, né, celulose, carne, grande escala. Em grande escala, de grande escala, maior... frango, leite. Né? Isso, o leite está mais para o pequeno produtor, tá? O leite, a produção. Porque depois ele é feito na cooperativa. Claro, perfeito. Tá, mas correção. O leite é produzido na pequena propriedade. Do pequenininho. Passa pela mão do agricultor familiar. Isso. Então assim, ó, o agricultor familiar, então, ele é responsável por aquilo que chega na mesa do brasileiro. O agronegócio, ele né, do latifúndio, enfim, em grande escala. Em grande escala, ele é responsável pela balança comercial brasileira, com certeza, mas é para fora. Então, a soja vai alimentar o gado lá da Europa. Enfim. Ainda bem, né? Então, mas também não vem ao caso. Então assim, ó, mas a importância da agricultura familiar é na questão da autonomia alimentar do brasileiro. Correto. Então, por exemplo, se tu for para os Estados Unidos, lá esse tipo de coisa praticamente lá não existe de biodiversidade. Tu não vai conseguir comer aquilo, de ter uma mesa tão farta e tão diversa. Por quê? Porque lá são grandes proprietários. Cada vez aumentam mais. Claro, né? E aí e o que tu vai consumir, se tu querer uma alimentação, vamos dizer, orgânica ou diversa, com bastante vegetais, tu vai ter que pagar muito caro, porque é pouca produção lá. Aqui não. Aqui nós temos, graças à agricultura familiar, nós temos uma diversidade muito grande de produtos, né? Principalmente próximo às grandes cidades, né? Os produtos locais, com produtos locais. A gente tem que fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, ok? Já voltamos com mais aqui da Expo Inter no estande da Emater. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Voltamos no intervalo comercial aqui no estande da Emater, que particularmente para mim é o lugar mais importante da Expo Inter e o mais bonito. Vamos lá. Nós falamos antes do intervalo sobre os milhos. Nós migramos do pequeno agricultor, então lá vai ele plantar sua semente. O que está acontecendo no mundo hoje com relação ao milho crioulo, que aqui nós temos, e ao resgate das sementes crioulas, inclusive diz aqui Lomba Grande, Novo Hamburgo, muito bom, nossa região. O que está acontecendo com as sementes de milho no mundo? E claro, na nossa região, né, também. Não, é que com o advento
milho híbrido, né? Primeiro milho híbrido e de uns 15 anos para cá com os transgênicos, a contaminação desse patrimônio genético, né? Porque esse aqui é um verdadeiro patrimônio genético, né? Como o milho ele tem uma polinização cruzada significa que uma planta precisa de outra para produzir, né? Para polinizar, para fecundar. Sim. A fecundação é cruzada. Então, ela precisa... e o pólen também, o pólen é transportado pelo vento, então já foi encontrado inclusive pólen em turbina de avião. Então ele vai muito alto, vai muito longe e hoje o grande desafio é manter esse patrimônio genético livre de transgênico. Isso é um desafio muito grande, porque o agricultor ele às vezes inocentemente ele cultiva o milho comum, mas o vizinho ou ele mesmo produz um milho transgênico e acaba contaminando. Então tem que ter muito cuidado no espaço e no tempo, né? No espaço no sentido de não plantar junto com uma variedade transgênica, por exemplo, ou híbrida, para manter a pureza, né? E no espaço também, porque daí o ideal é fazer uma barreira, né? Para evitar... O ideal é não plantar, né? O ideal é não plantar, mas a gente sabe que o ideal é não plantar, mas mesmo que ele não plante, o vizinho planta. Pois esse é um problema. É uma dificuldade tremenda. Que nos Estados Unidos eles estão passando por sérios problemas. Exemplo, produtor orgânico está aqui, agricultura familiar, que tem pouco, está aqui há muitos anos já. Aí o vizinho do lado, que chegou recentemente, financiado pelaquela empresa que eu também não quero dizer o nome, e ele lavrou tudo lá e tocou aquele milho dele. Ok, cada um é o livre-arbítrio, cada um tem o seu direito de fazer o que quiser. Porém, o milho do cara orgânico, no caso, vamos fazer de conta essa semente aqui, não vai prejudicar a lavoura do vizinho dele ali do lado, não vai. Mas o milho dele, híbrido, transgênico, ou seja lá o que for, como eles quiserem chamar, vai prejudicar o cara do orgânico. E o pior, eles estão entrando na justiça contra os pequenos agricultores, eles compram o milho do cara do lado, o orgânico, levam para o laboratório, abrem a semente, fazem um laudo e vão lá e dizem assim, vocês estão usando a minha semente sem permissão. Então, eu não gosto de me aprofundar muito nesse assunto, porque eu acabo me alterando e eu fico realmente muito chateado. Porque é uma guerra que parece que, infelizmente, a gente vai demorar muito tempo para ver se a gente vai ter um retorno. A gente tem esse equívoco muito grande sobre a grande agricultura, que é a solução do mundo. E o senhor me disse uma coisa hoje que eu vou repetir várias vezes. O produtor rural é o que faz a comida do brasileiro para nós. Ainda bem, porque a gente está comendo uma coisa saudável. A grande escala que usa esse tipo de semente, ainda bem que manda para fora, mas é uma pena. Então, me permita esse comentário aqui dentro do que o senhor está falando, mas eu quero concordar com isso e estendo isso, né? Então, o pequeno agricultor, além de ser economia local, alimento saudável, preservando a água, ainda gera renda e fortalece a economia local e preserva a semente. Porque dificilmente uma grande escala vai utilizar uma semente crioula. A questão da... Porque no caso do milho, por exemplo, né? Tem isso aí, nós somos milho, a gente tem tá ainda... milho, mas tem uma imensidade, né, de coisas... A biodiversidade é uma coisa absurda, assim, a gente acaba se perdendo. Se perdendo e também acaba focando em algumas espécies, né? Mas o milho é o exemplo mais emblemático, isso. né? Então, isso que tu falou aí do patenteamento de sementes, né? É uma coisa muito nociva que se faz para a humanidade. Exatamente, para a humanidade. Por quê? Porque os indígenas, né, que legaram uma coisa tão importante, eles por milhares de anos, milhares e milhares de anos, eles nos legaram isso, eles não cobraram nada de royalties, eles não nos cobraram nada, eles doaram isso para a humanidade. E não prejudicaram o solo. Não. Né? Graças aos alimentos da América, dos indígenas, a Europa, por exemplo, se livrou de crises periódicas de fome que passava, né? Graças à batata e o milho, basicamente, né? Então assim, e eles não cobraram nada, nenhum royalty. Por que uma empresa tem que cobrar royalty, né? Tem que cobrar... Então, tem patentear semente, a vida não tem patente, não tem propriedade. Não tem como ser propriedade da vida. Não tem isso. Até, eu vou ter que me interromper, porque eu preciso ver uma questão. Meus telespectadores já estão até de saco cheio já de ouvir eu falando dessa questão.
Quem tem o direito de ser donar da vida? Se eu faço uma produção orgânica e eu não prejudico o meu vizinho, eu espero que no mínimo ele não faça o mesmo comigo, né? Que ele não faça o contrário comigo. Então essa questão do transgênico e do híbrido, seja qual for, é muito prejudicial. Mas vamos voltar para o nosso agricultor, o pequenininho. Isso. Ele precisa saber disso, porque às vezes a informação não chega correta. Eu cansei de ver amigos meus, filhos de agricultores, que tem essa informação. Ah, esse milho aqui sim é muito bom. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Mas vamos voltar no pequeno agricultor, que usa a semente crioula. Sim. Ele encontra na Emater toda essa consultoria, esse esclarecimento. Principalmente as pessoas que moram em Novo Hamburgo, né? Tem um trabalho muito bacana lá que os colegas fazem, né? Sim. O Carlos e a Leonice. Então, já de longa data, e lá tem um grupo muito bacana de agricultores, né? Então, encontra as informações, né? Sim. Junto com a própria matéria, a nossa função também é trabalhar na autonomia dos agricultores, que eles também se ajudem, vamos dizer assim, né? Busquem informação em outros agricultores, né? Porque a experiência, na verdade, está com os agricultores, né? Então, são anos e anos de tradição, né? De família para família que passa, né? Os conhecimentos que a gente tem, por exemplo, eu sou neto de agricultor, minha família veio de Taquara, e eles passaram muito trabalho na lavoura, muito. E muito conhecimento foi passado para nós, e está se perdendo, né? Claro. Baixamos de 1 milhão de agricultores na área rural do Rio Grande do Sul. Sim, menos de 1 milhão. Inclusive agora pelo novo censo agropecuário que está sendo divulgado, né? A população rural brasileira nos últimos 10 anos diminuiu em 9,8%. Então, quer dizer, isso infelizmente a gente sabe que isso está acontecendo. Sim. Mas, por outro lado, tem muita gente, né, voltando. Muita gente que estava trabalhando, que mora em cidade e com aquela vontade de trabalhar no campo, uma vida mais saudável, menos alienante, né? Menos trabalho, porque muitos trabalhos que a gente faz na cidade, a gente sabe que é muito alienante, é muito desgastante, né? E as pessoas gostam dessa... Isso não é nem gosto, é uma necessidade, né? É uma necessidade que todos nós temos de contato com a natureza, com a água, com a floresta, com as plantas, com bichos, né? E as crianças, inclusive, adoecem menos se tiver mais em contato com a terra, com os animais. Então, isso não é só uma vontade, é uma necessidade. E quando a gente acaba se afastando disso aí, acaba adoecendo, acaba ficando mais bruto, vamos dizer assim, né? Aumenta o número de doenças, aumenta a desigualdade. Nós temos a gente fala muito sobre agricultura familiar e a gente fala muito sobre merenda escolar, que esse é um outro ponto que nós também estamos insistindo muito. Se a União, se as cidades, todas as cidades que têm escolas municipais priorizarem a agricultura familiar, devidamente cadastrado, né? A gente sempre fala isso, vai fortalecer a economia. O senhor que é daqui da região sabe bem os problemas que nós estamos passando do desemprego, que só aumenta. Só que por outro lado, as pessoas continuam se alimentando. Onde é que está o erro? Porque se todo dia a gente vai no mercado e compra e leva para nossa casa, tem alguma coisa errada aí, né? Por que a gente está consumindo cada vez menos da agricultura familiar e cada vez mais dos grandes centros ou da Ceasa, seja qual for? Claro. Outro problema. No caso assim, por exemplo, um produto que passa pela Ceasa, ele aqui na região da Grande Porto Alegre, para chegar no consumidor, em média, viaja 600 quilômetros. Isso nunca foi falado aqui. Claro que 600 quilômetros, é longe. É longe, e daí a qualidade do produto já não é a mesma. Então assim, além disso, muitos produtos, ele já vai, por exemplo, o morango, vamos dizer assim, que passa pela Ceasa, ele já é colhido muito precocemente, verde, né? A maturação ela acontece durante o transporte e ainda aí se perde, perde muito sabor, sim. As propriedades nutricionais, né? Além disso, as variedades têm que ser variedades que sejam mais rígidas ao transporte. Tem toda uma questão de... O que eu quero dizer é que não é só o produzir, é toda uma cadeia que acontece por trás, né? Desde a propaganda até as legislações sanitárias, que elas
uma forma geral, elas penalizam o pequeno produtor, o agricultor familiar, infelizmente, né? desfavorece. Então, assim, exatamente. Então não é assim de graça que as pessoas saem da área rural, né, para vir para a cidade, enfim, né? Porque existe todo um mecanismo que acaba penalizando os pequenos em detrimento dos grandes, enfim. É meio assim, a gente precisaria, inclusive, aprofundar mais essa discussão. Claro. Né? Mas é importante a gente destacar os pontos principais, né? Isso. Que é isso. Existe essa necessidade, existe essa desigualdade, mas o campo sempre sobrevive, né? Sim, sem dúvida. O nosso tempo está acabando e o assunto é longo. Eu vou falar mais vezes com o senhor, com certeza. Estou sabendo que tem área na Praia Grande. Fala sobre permacultura, que é a minha grande paixão, a permacultura. Nós já falamos nesse programa sobre isso. Então, seu Silvio, muito obrigado pela oportunidade e o tempo dedicado a nós. A agricultura familiar é a salvação da nossa região do Vale dos Sinos. Me desculpem o alongamento dessa segunda parte da matéria, mas o seu Silvio gostava muito de falar e eu mais do que ele ainda, e o assunto é interessante na nossa questão. Então eu espichei muito ali com ele a matéria, mas ficou dado o recado. E uma das coisas mais importantes que eu preciso destacar nesse comentário que ele fez são dos 600 quilômetros que o produto anda em média, ou seja, pode ser que ande um pouco menos, mas pode ser que ande um pouco mais. A questão é, se nós pegarmos Porto Alegre, então, a Ceasa, e andarmos ao leste 600 quilômetros, vai dar lá dentro do mar, né? Então, é longe. Então, não pega nada aqui da região. Se pegar isso ao sul, vai dar lá no Uruguai. Vai passar do Uruguai, vai chegar no Uruguai. Se for ao norte, vai sair do estado de novo. Porque de Porto Alegre até ali na Santa Catarina, e eu conheço bem esse trecho, não tem 600 quilômetros, tem bem menos, 200 no máximo. Se for lá pro lado da terra do Vânios Porto, nosso querido comentarista da Rádio ABC, lá em Porto Xavier, daqui de Porto Alegre, daqui de Novo Hamburgo, Porto Alegre, a oeste também não dá 600, passa, vai sair do estádio novo. Então, se a média de 600 quilômetros, além de gerar poluição, além de estragar ainda mais as nossas estradas, mais tranqueira na BR, toda essa coisa que a gente insiste muito, isso encarece o produto, sim, e leva o dinheiro para fora. Eu vou insistir muito nessa questão, nesse assunto que pertence a todos nós. Vamos priorizar os produtores locais para nós gerarmos emprego na nossa região. Vamos priorizar a merenda escolar para servirmos para as crianças das nossas escolas um alimento saudável e de qualidade, com o orgulho gaúcho, né? O orgulho local, o orgulho da nossa Lomba Grande. Eu esqueci de citar aqui, eu estava dando uma olhadinha de novo, a edição e reportagem do Cristiano Santos, que fez a edição do guia que eu falei antes da agricultura familiar. Então não posso deixar de citar essas nossas pessoas que participam disto. De novo aqui nos estúdios da Vale TV em Novo Hamburgo, primeiro ano dessa fusão da Vale TV lá na Casa Expo Inter. Depois, mais tarde, vem aí o programa Estação Hamburgo, falando lá da Expo Inter, amanhã de novo. A equipe da Vale TV está lá, em parceria com a rede de Sapiranga e nossa região aqui, dos arredores. A força da agricultura familiar. Vamos cuidar da nossa Lomba Grande. E a dica que eu tenho, que eu repasso, que eu aprendi com meu pai, é assim: aos que vão na Expo Inter, olhem as vacas com outro olhar, porque provavelmente nós vamos ser colegas de trabalho num futuro não tão distante. Paixão Cortes, um grande abraço. Queridos telespectadores da Vale TV, muito obrigado pela paciência com este pequeno coloninho aqui que acredita num futuro melhor para todos nós. Valeu, muito obrigado, até semana que vem.